Queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos os que nos seguem. Somos os cristãos presbiterianos da Covilhã e o nosso desejo é comunicar, anunciar e viver juntos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos um tema que é propício, principalmente nesse período que antecede a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa, a ressurreição de Cristo, que será, dentro do calendário ocidental, o nosso calendário, acontecerá no dia 17 de abril. Nós queremos também dizer que é nesse tempo que nós vamos pensar um pouco mais, vamos refletir um pouco mais sobre a nossa vida, sobre os objetivos, os planos que temos e a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus, aquele que é o Criador e soberano de todas as coisas. Portanto, fique conosco, nós hoje vamos continuar, e como sempre fazemos, continuar a falar sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para início, nós queremos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, especialmente, quando o apóstolo São Paulo ele nos fala sobre esse combate interior. Muito bem, combate interior. Vamos iniciar naturalmente fazendo a oração do salmista, do Salmo 119, versículo 18, que nos diz: abre, Senhor, os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem. O apóstolo Paulo, a escrever aos Gálatas, em sua carta, ele nos diz assim: digo-vos, pois, vivam segundo o Espírito de Deus, e não sigam os maus instintos. É que esses instintos são contrários ao Espírito, e o Espírito contra tais instintos. Se deixarem orientar pelo Espírito, então já não estáis sujeitos à lei. São bem conhecidas as obras dos maus instintos, desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Previno-vos, como já o fiz outras vezes, de que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo e já crucificaram a si mesmos, já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos guiar por ele. Não sejamos orgulhosos, não nos irritemos uns aos outros, nem haja inveja entre nós. Então essas são as palavras do apóstolo São Paulo
que naturalmente revela aqui esse combate, essa milícia interior que não está fora de nós, está dentro de nós. É verdade também que muitas mensagens que temos ouvido por aí, elas nos falam justamente de que quando vamos à fé cristã, a nossa vida se torna um mar de rosas, ou todas as coisas que ocorrem a um servo, a um filho de Deus, elas têm a ver justamente com uma perspectiva positiva, sempre positiva. Não é? Os filhos de Deus são aqueles que têm uma boa família, um bom trabalho, uma boa saúde. Os filhos de Deus são aqueles que sempre estão a chefiar, a liderar as pessoas, quando na verdade essa é uma mensagem extremamente fictícia, fantasiosa. A ideia de que o Filho de Deus não passa pelos problemas da vida, que aqueles que estão ligados a Cristo, a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, não passam pelos combates, pelas lutas internas, interiores, quando, na verdade, realmente essa mensagem é, como bem falei, uma mensagem muito fantasiosa, romântica e poderíamos até dizer que é uma mensagem mentirosa. Muito cuidado quando você ouvir que estas coisas, quando você assistir a alguma coisa que tem a ver com isso que eu acabei de dizer. Porque a caminhada do cristão é uma caminhada dura. É uma caminhada, uma jornada que, assim como nós temos a história de Israel no Antigo Testamento, e que trilhou 40 anos no deserto para chegar a Canaã, a terra prometida, a fé é uma fé na vida do cristão, é uma fé peregrina, é uma fé que vai viver os seus desertos até que então encontre-se na terra prometida, que naturalmente, metaforicamente, é a mesma situação. O Senhor Jesus vai falar várias vezes sobre isso e vai ensinar várias vezes sobre isso. Portanto, o primeiro combate que nós temos, que nós vivemos, é o combate interior, é o combate de dentro de nós mesmos. Porque, como o apóstolo Paulo nos disse, é a primeira situação que nós nos deparamos quando nos aproximamos mais de Deus, ou quando nós nos detemos com mais tempo, quando nós queremos viver mais para Deus, conhecer a Deus, e queremos experimentar essa fé simples, essa fé que brota de um coração sincero, então devemos estar conscientes de que começamos a viver um combate interior. E eu gostava então de ler alguns trechos de uma pastoral que eu acabei escrevendo nestes últimos dias, justamente sobre o combate interior. É que nos diz assim: o combate interior espiritual é mais duro que a batalha dos homens, assim já dizia Rimbaud. O mundo ao redor de nós nos impõe uma relação de estresse a todo momento. Vivemos, portanto, uma situação híbrida
Enquanto nós somos produto do meio social, também somos o resultado de nossa relação com o nosso mundo interior e pessoal. Temos um patrimônio genético e possuímos uma natureza interior e acabamos vivendo essa natureza e ela nos trai minuto a minuto, se assim a deixarmos. Muitos acabam por aceitar e sucumbir ao mando da natureza interior e se submetem acatando as suas ordens, sendo dominados pelos desejos e pelas tendências do coração. É justamente esse trecho que nós acabamos de ler, quando o apóstolo São Paulo fala sobre os instintos, os maus instintos. E então o que fazemos? Acabamos por ficar como sonâmbulos espirituais. Acabamos por ceder a todos esses instintos, desejos incontroláveis que não nos permitem viver uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida piedosa e uma vida que desenvolve uma relação profunda com o Criador. Ao encontrarmos-nos com a verdade de Cristo, podemos ser conduzidos a um despertar interior. Essa é a grande verdade. E a partir daí inicia-se esse combate interno, interior, dentro de nós. Na verdade, o Espírito Santo deseja que nós nos despertemos para algo mais profundo. E é por isso que quando nos aproximamos de Cristo, o Espírito Santo, de forma miraculosa, quer viver dentro de nós. Ele quer morar em nossa vida. Ele quer nos preencher, ele quer que possamos obedecê-lo, amá-lo. E é esse o propósito último do ser humano. E quando o Espírito, então, deseja nos despertar para esta relação mais intensa, mais profunda, mais verdadeira, menos fantasiosa do que as coisas que nós ouvimos neste mundo, então acabamos por vivenciar esta militância, essa luta dentro de nós. Queremos fazer o bem, queremos agir com o bem, queremos viver de maneira humana, mas nos detemos ou nós percebemos que estamos ainda a viver segundo a nossa natureza. Nosso Senhor Jesus Cristo, o que quer fazer? Ele quer desenterrar do fundo da nossa alma todos aqueles elementos que obstruem, que obstaculam essa profunda comunhão. Ele quer fazer isso porque nos ama. Ele quer que nós aprendamos a varrer a nossa alma à procura da moeda perdida. Eu não sei, mas acredito que você já deve ter ouvido a parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala sobre a dracma perdida, ou a moeda perdida de uma mulher que perde-a dentro da sua casa e vai varrer toda a sua casa até encontrar aquela moeda. Assim é a nossa vida interior. O Senhor quer nos ajudar, quer que nós aprendamos a varrer esta nossa alma como se fosse uma casa, para que nós possamos achar esta moeda. Ela deve estar escondida na poeira dos móveis, onde está gravada a imagem de Cristo. É esta a nossa figura.
é a figura da nossa relação com Deus. Mas nós não podemos, porque talvez a nossa casa esteja suja, precisa ser limpa, e por isso precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo. A nossa santificação e a nossa consagração a Cristo, ela depende de nós, sim. Ela não apenas depende do desejo de Deus em revelar o seu amor por nós, mas essa dedicação a Deus, ela depende de nós. E é nesse ponto que muitos acabam não prosperando. Aqui nós colaboramos com a ação divina. Aqui nós temos responsabilidades, até porque se Cristo deseja que nós estejamos mais perto dele, ele se ofereceu a nós, agora prosperar nessa devoção é um trabalho nosso. É um trabalho seu, é um trabalho meu. Nós precisamos prosperar nessa relação com Deus de uma maneira muito não utilitária, porque hoje muitos buscam a Deus de forma utilitária, para que possam prosperar no trabalho, na sua condição social ou na saúde. Não. Independentemente desses efeitos ou dessas consequências sociais, humanas, o Senhor quer que nós prosperemos num relacionamento profundo e intenso com o nosso Senhor. A sua finalidade, então, o que é? O que é? É libertar-nos do peso, libertar-nos dessa gordura espiritual, para que nós sejamos sensíveis à ação de Deus dentro de nós, a fim de minimizar os efeitos do pecado interiormente. É claro, eu e você, a nossa história, o que nós carregamos, o que nós trazemos do passado, e esse passado sempre está presente em nós, são os efeitos de tudo aquilo que nós já vivemos. Traumas, medos, instintos que o próprio apóstolo São Paulo diz-nos aqui a respeito de desregramentos, de imoralidades, de libertinagens, de idolatria, superstições, rivalidades, invejas, discórdias, abusos na comida, na bebida. Na verdade, nós carregamos tudo isso, e durante a nossa vida nós precisamos aprender a varrer a nossa casa. Por isso esse combate interior. Travamos esse combate interior. Muitos acham, por exemplo, que quando nós falamos sobre esse combate interior e devemos entrar numa disciplina espiritual, muitos acham que isso é legalismo, que é uma pessoa legalista, que gosta de se apresentar como uma pessoa religiosa. Isso não tem a ver com religiosidade. Esse combate interior, ele é muito pessoal, e o que ocorre é que as disciplinas espirituais que são propostas pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada, através da oração, da meditação, do serviço despretensioso, faz parte desse processo. E nós chamamos isso de disciplinas espirituais. Elas são ferramentas para que nós possamos limpar o nosso interior e deixarmos-nos mais e mais prontos ao Espírito Santo. Existe uma frase da antiga igreja, quando eu digo antiga, é a igreja logo depois do primeiro século, e há uma citação muito importante para nós. Eu vou ler para você. E diz assim: grandes esforços e lutas penosas
aguardam aqueles que se convertem a Cristo. Porém, a eles segue uma alegria inexprimível. Quem quer acender o fogo no início é incomodado pela fumaça que faz chorar, mas depois consegue o que deseja. Nosso Deus é fogo que consome, sim. Assim devemos deixar que Ele acenda o seu fogo em nós, a fim de que sejamos mais e mais purificados por Ele. É verdade que quando nós buscamos a luz ela tem dois efeitos. Primeiramente, o calor, e depois, efetivamente, a possibilidade de ver claramente as coisas. Mas, para isso, nós precisamos, para que nós possamos ver, nós precisamos abandonar algumas coisas. É este fogo, é este calor que queima, e quanto mais queima, pode nos levar a ver melhor a vida. Não esta vida que nós vemos com os nossos olhos carnais, mas a vida que nós podemos ver com os olhos espirituais. Portanto, viver espiritualmente é lutar contra os desejos da nossa natureza humana, que deseja mais o egoísmo, mais a vaidade. Hoje, estamos a viver esse tempo. Significa, então, entrar numa luta diária e incessante. Perceba que, se depender do nosso coração, nós nunca desejaremos estar junto de Deus. Então, a nossa oração é que as nossas paixões, manias e inclinações sejam, pelo combate interior, afetadas por essa luta que não se dá fora, mas dentro de nós. Quanto mais de Cristo nós nos alimentarmos, mais perto dele nós estaremos. Quanto menos de Cristo em nós, mais distante dele nós viveremos. Portanto, hoje nós queremos ser desafiados ao combate. É verdade, estamos nesse período, nesse tempo, quando nós nos detemos a ver o quanto podemos nos achegar mais perto de Deus por meio de Jesus. Quer conhecer a Deus? Leia os evangelhos. Procure as ações de Deus nos evangelhos. Deus está presente ali em Cristo. E quando vemos Cristo, vemos a Deus. Quanto mais vemos a Cristo, então, podemos perceber que ele era tão humano, que só podia ser Deus. A verdade é que ele nos dá essa possibilidade de nos achegarmos a ele. Portanto, busque a ele através das disciplinas que ele tem lhe conferido. Por exemplo, a possibilidade de orar incessantemente, a possibilidade de ler e meditar na palavra dele, a possibilidade de servir as pessoas e revelar o amor de Deus através daquilo que nós podemos fazer. E é verdade, esse combate só vai acabar quando nós partirmos, ou então quando ele voltar, definitivamente. Nós vamos ficar por aqui. Esperamos que dessa semana você possa desenvolver um pouco essa percepção de que nós estamos num combate. Não, ele não está fora de nós, está dentro de nós.
E as maiores lutas que temos são nossas, pessoais. É o tempo onde nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, eu quero viver mais perto de Ti, ajuda-me, socorre-me. Em momentos os mais difíceis, é o momento de você buscá-lo. Senhor, ajuda-me a combater aquelas questões, aqueles instintos que estão dentro de mim e que me traem a todo momento, para que eu possa então viver mais parecido com o Senhor. Deus te abençoe. E que, sobretudo, possamos mais uma vez, no tempo, talvez domingo, se Deus assim quiser, estarmos juntos mais uma vez. Um grande abraço e até lá.